Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando a Logística com a ConnexLog. E hoje a gente vai falar com um cara que é meu amigo. A gente se conheceu aí nas andanças logísticas do Brasil, muito por conta de treinamento externo que a gente vinha fazendo. E deu muito certo o conteúdo, porque a gente, desde o início da nossa conversa, desde todas as primeiras vezes que a gente falou, né, a gente trouxe um assunto muito importante, que é o quantos players, né, da logística, eles se unissem, né? Se a gente pudesse ser cada vez mais unido, a gente conseguiria ter mais benefícios, a informação ela passaria, a gente conseguiria ser ainda mais forte, né? E mais sendo mais unido de fato. Vou apresentar para vocês meu amigo Wellington. Seja muito bem-vindo, Wellington. Prazer, muito bom estar aí com você. Prazer enorme estar te recebendo aqui na nossa casa, né? Normalmente é nós da Connex que estamos indo lá em São Paulo, né? E agora tu veio para cá. A gente pode falar um pouco mais aí a respeito de logística, um tema que é tão importante, está cada vez mais presente, e é uma honra poder estar te recebendo aqui, meu amigo. É uma honra minha, né, estar aqui com vocês, né, conhecendo e vendo toda a estrutura, né? Tá de parabéns aí para nós, que é uma honra poder estar aí junto, descomplicando a logística. Gostei. Isso aí, mestre. Cara, vamos lá. Muita gente fala nos bastidores, né, no treinamento lá com o pessoal da G4, sim, né? E hoje a gente tem a oportunidade, Wellington, acho que nos bastidores a gente conversa bastante, tu tem me ensinado muita coisa, porque é 30 anos de logística que tu tem aí, né? Antes de a gente começar no conteúdo de fato, te apresenta pro pessoal, fala da tua empresa, fala da tua carreira, o que são esses 30 anos, né? Fala um pouquinho mais de quem é o Wellington. Eu entrei na logística em 95, né? Então eu tinha 21 anos aí, e aí faz 30 anos que estou na logística, né? Mais focado no segmento bancário, né? E aí participei pela certificação ISO 9000 em 98, né? Fez toda... Na realidade, a gente começou mesmo a desenvolver, a gente, como diz assim, é o dinossauro aí da logística, né? Não tinha nem o Nextel. Era o radinho no carro, igual o rádio da polícia, né? Rádio amador, né? Frequência. Para poder fazer as coletas nas gráficas, né? E distribuir para o Brasil, né? Quando fala banco, desculpa te interromper, sim, mas é cartão, boleto, cheque? Cartão de débito, cartão de crédito e tal. E teve em 97 os Correios, tô contando toda a história aqui, vai ficar boa a história. Em 97 os Correios falaram assim, não vou mais transportar o cartão, porque ele era só tarja, né? Não tinha um chip. Uhum. Então tinha muita fraude. E aí foi que a gente começou a fazer a entrega do cartão nível nacional. A gente fazia do Vale Alimentação, que era também no papel, uhum, né, que era tanto o Vale Alimentação como o Vale Transporte, né? Hoje está tudo no cartão, né? E distribuí o Brasil todo aí, né? E, no caso, treinando, né, os representantes aí no Brasil todo, dando treinamento, realmente desbravando, né? Eu acho que a gente desbravando a logística aí nacional de pequenas encomendas, né? Uhum. Porque não é só o cartão, acaba indo, também tem lotes, né? Acaba até 30 quilos, vamos dizer assim. Eu tô tendo essa abrangência, esse contato, o leque começa a se abrir, na verdade, sim, né? O que tem, a gente vê fora, assim, fora do Brasil, né? Você vê a FedEx, o PS, que é aquele pequeno pacote, né? A gente tem as transportadoras no Brasil, que é o transporte mais pesado, mas dessa pequena encomenda, a gente quase não tem, né? Você vê, eu falei, estava até comentando com você, você pega a maior empresa hoje, tem 6 aviões. Uhum. Aí você pega a FedEx com mais de 450 aviões só para transportar, né? E a gente analisando o Brasil com os Estados Unidos, geograficamente é parecido, uhum, né? Uhum. Um país continental, né? E como os Estados Unidos também é. Você pega aí, então a gente tem muitos anos crescer, pela frente, né, aí para crescer, né? Eu gosto muito que tem, até para quem está nos assistindo, enfim, que quer entender um pouco mais a respeito de dado logístico, né, principalmente aéreo, a própria ANAC, ela tem, né, no site dela, se tu colocar no Google mesmo, BI ANAC, ela abre todas as informações de tudo quanto é tanto carga, passageiro, né, de aeronave, enfim, tudo. E lá nos apresenta o dado de que a carga aérea brasileira representa 0,08% de tudo que é transportado no Brasil. Em comparação com os Estados Unidos, é 5%.
Então a gente tem muito. E aqui a gente é atrasado, né? O brasileiro ele chega depois aqui, mas é a tendência. Dá pra gente olhar lá pra frente e entender se isso está acontecendo com a Europa e Estados Unidos, a gente pode usar como base aí pro nosso país. E é exatamente isso que você está falando. E tem, eu acho que essa união das empresas de logística é algo muito, muito positivo, né? Então você vê que tendo uma unidade, não só nessa parte de trocar conhecimento, e também eu acho que também melhorar essa parte de precificação, né? Porque hoje você pega aí, eu vou falar, 30 anos atrás, você tinha uma entrega que era o custo de $5, né? Uma entrega de um envelopinho, né? Hoje não chega a $1. Então a gente está muito, os preços foram realmente massacrados, né? Sim. A gente está muito fora da realidade. Depreciado. E como é que era a logística há 30 anos atrás, cara? Tudo muito, mas muito bem, muito, como é que fala? Muito manual, né? Então você tinha até os HWBs manual, né? Você tinha um manual com folha vermelha, folha amarela. Isso aí. A vermelha de fatura, né? A amarela de coleta, a última via para o destinatário final e a primeira via voltava como um protocolo de entrega, vamos dizer assim, né? Então era muito, o sistema praticamente não existia. E quando tu falou desbravando, achei legal, né? Essa tua fala. Como é que era, cara? Porque hoje é simples, né? De fato, né? A gente muitas vezes roda um anúncio, por exemplo, para captar novas parcerias, né? Tanto para cliente quanto para fornecedor. A gente roda um anúncio em determinada região e ali a gente já consegue fomentar diversas pessoas interessadas a carregar a nossa carga, né? A ser parceiro aí homologado da ConnexLog. Como é que era 30 anos atrás? Era na pastinha. Para te achar alguém para fazer uma entrega. Era na pastinha. A pastinha que fala era o vendedor que ia porta em porta. O cara, né, olha... Oferecendo uma oportunidade. Então era bem... O cara tinha que ir e fazer páginas amarelas, né? É antigo. Tinha que ir nas páginas amarelas e procurando empresas e ligando ou indo mesmo, né? Porta em porta. Sim. Oferecendo a prestação de serviço de logística. E como é que foi essa transição, né? Tu comentou lá de 95, aí depois tu contou um pouco da história lá atrás também, mas essa tua transição, né? Ao longo desses 30 anos, o que tu tem notado de diferença em relação a... Aí abre um leque gigante, né? E tu fala aquilo que mais for tocante para ti, porque a gente pode falar em relação a investimento tecnológico no setor da logística, a gente pode falar incentivo governamental em relação a fomentar esse setor, a gente pode falar de o quão o rodoviário brasileiro, né? O segmento, o modal rodoviário, ele representa grande parte disso tudo. Como é que foi para ti, na tua opinião, essa transição, esse tempo todo? Tu viu isso tudo acontecendo. Sim. Onde que para ti realmente é o que o Brasil melhorou? Essa parte tecnológica, né? A parte tecnológica de internet, imagina, era de escada, né? Então, hoje você abriu o celular, você tem o rastreamento do motorista. Então, isso foi algo que a gente realmente está na frente, vamos dizer, está igual, né? Qualquer país aí. Mas essa parte ainda de infraestrutura, né? De rodovia, tanto aeroportos, a gente está bem atrasado. Então, mas o que eu acho que a gente ganhou é essa parte tecnológica. Isso sim, hoje todo mundo está aí, né, com geolocalização. Tá fácil. Né? Não é que tá fácil, mas tá mais acessível, né? Vamos dizer assim. Não, maravilha. E em relação à tua experiência como profissional, né? Para te chegar onde tu chegou, quais foram os desafios aí que tu enfrentou? Foi chão demais aí, né? Que tu rodou. Conta para nós como foi construir essa tua carreira, né? Sólida na logística brasileira. Assim, eu acho que a gente tem que ter a cultura aquela do início mesmo, de estudar e começar e fazer, né? Eu acho que o grande segredo claro, tem a parte acadêmica, né? No caso, eu fiz aí o curso de carga aérea internacional, carga perigosa, que tem toda aquela parte da legislação, né? Farmacêutico, né? Da parte também do refrigerado, né? Então, tudo isso é muito importante. Mas tem aquela coisa do dia a dia, que você tem que ir lá na linha de frente, entender as dores de quem está fazendo a última milha ali, a entrega, né? Também nas estradas, nas rodovias, lugares que não tem para
para o cara parar o caminhão, né? Então tem muita coisa que você só consegue entender e até mesmo melhorar quando você vai a campo, né? Uhum. Então eu acho que eu viajei o Brasil todo aí, conhecendo os locais e vendo, porque cada estado é uma dificuldade, né? Não dá para você comparar um estado com o outro, né? Então um estado é uma coisa, o outro estado é outra, é uma outra legislação, tem a barreira fiscal, então tentando muita... E isso tem que ir, né? Não dá para a gente, por exemplo, ficar no escritório, então tem que ir. Querer descobrir como funciona, né? É muito complexo isso, realmente. Eu acho que, para quem não é do nosso segmento, talvez não entenda a fundo nessa parte, mas independente do apoio jurídico, independente do apoio fiscal que tu tenha realmente, né, que tu esteja sendo embasado para construir o melhor cenário na empresa, na emissão da documentação e tudo mais, pode acontecer que uma carga vá ficar parada num posto fiscal com uma regra que o cara inventou o rapaz inventou, ou alguém falou para alguém que falou para alguém, chegou no cara e não sabe explicar e a carga fica lá parada, né? Tu vê que isso sempre foi assim? Sempre foi. Teve uma vez que ficou uma carga parada, cara, 1 mês. Porque o cara, esqueceu de fazer a comunicação, e aí ter que pagar a multa, aí foi para um local, e aí esse local funcionava só de segunda a sexta, pegou logo um feriado de carnaval. E aí falei, meu Deus, então ficou quase 1 mês a carga, né? Para conseguir liberar, né? E ainda pagando multa, etc. E aí depois o tributarista, advogado, falou assim, cara, tá tudo certo. E aí você vai conseguir recuperar esse dinheiro? Não e a satisfação do cliente que ficou lá com a carga parada? Não, perdeu o cliente, né? O cliente, porque o cliente, nesse momento, ele identifica que a gente não cuidou, né, dessa parte da legislação antecipadamente. Mas a cabeça do fiscal muda da noite para o dia. Né? Cara, existem alguns estados brasileiros que é mais rigoroso, vou falar assim, mas existem alguns que têm a própria lei. Tem a lei deles. Independente do embasamento fiscal, se realmente tu esteja emitindo o CTE da maneira correta. Sim. Eu acho que isso é um ponto bastante relevante aqui a gente falar, porque são 30 anos que está na logística. Sim. Tu comenta que isso sempre foi assim. E é um problema crítico do nosso estado, do nosso país, né? Porque... às vezes, do lado da transportadora, a gente está num meio termo, né? Ainda mais no nosso caso. A gente não tem frota de avião. Eu dependo de uma outra empresa para prestar o serviço. Eu sou meio que um intermediário em determinados pontos. Nesse momento que eu sou intermediário, toda a logística, a gente... Tô careca de saber. Literalmente. A malha aérea está 100% estudada. A gente tem um aparato tecnológico muito forte de previsão, né, de o que está acontecendo para tentar o máximo possível não deixar nenhuma ponta solta, né, da inteligência logística. Mas, de qualquer maneira, ainda tem o meio do caminho, que é a liberação da carga no posto fiscal. E existem estados que a gente fica com medo. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, aí a mesma carga, 2 dias diferentes, são 2 formas diferentes de interpretar, e a gente fica nesse medo, né? Então, um ponto interessante aqui do episódio o governo olha para a logística. Isso mesmo. olha aí para o fiscal, cara, porque a gente está precisando. Melhorou muito, né? Que do passado, né, a gente sabe que melhorou, porque agora com esse meio de transporte eletrônico, algumas coisas melhoraram. Mas ainda tem mesmo, né? Em alguns estados, a gente sofre. Mas eu falo mais de entendimento fiscal mesmo. Sim. Acho que é exatamente isso. Exatamente, é isso aí. O fiscal, às vezes, ele não tem entendimento da mudança. Mudou a lei, ele está ainda com aquela... E aí trava a carga e às vezes fica 2, 3 dias para liberar e simplesmente a desculpa que ele dá é falar, não, tudo bem, liberou. Né? E aí, para você justificar isso para o cliente é muito complicado, porque como é que você fala? Pô, peraí, um dia a carga foi e conseguiu liberar em 24 horas. No outro demorou 72 horas. Então, como você justifica isso para um cliente? Né? É muito difícil. Então, é isso mesmo. Vou pedir para o governo nos ajudar a simplificar. Né? Quando a gente fala de logística, a gente está falando principalmente de 2 coisas para o cliente final, né? Que é preço e prazo. Pronto, né? Essa que é a negociação, as tratativas são em cima normalmente dessas 2 variáveis aí, né? Preço e prazo. Só que quando uma carga atrasa por algo que não está previsto, foge do controle, gera insatisfação, e tu comentou que perdeu um cliente ali por algo que não tinha nada a ver com a tua... Tu não tinha como acelerar o processo, não tinha como, sei lá, mudar alguma coisa, né? E acontece.
Com essa nova reforma tributária que está vindo, tu acredita que vai simplificar, facilitar, agilizar? Eu acho que assim, vai acabar tendo eu acho que algumas empresas vão acabar sumindo, né? Não vão conseguir, porque como vai estar tudo interligado, né? Então você vai ter que estar bem ajustado, porque senão você não vai conseguir emitir um conhecimento de transporte e vai travar a empresa inteira, né? Então eu acho que é um trabalho que a gente vai ter esse ano aí, ano que vem, de colocar mesmo, né? Mas tem muitas empresas que não vão conseguir e realmente vão fechar, né? Então pode gerar, não querendo ser pessimista, mas pode gerar um entrave logístico aí, né? Essa questão principal que a gente estava até falando antes em relação ao aproveitamento do crédito, né? De tu ser creditado. Como é que vai ficar para o cara, aquele que faz entrega para Last Mile? Que acabou de criar um MEI, por exemplo, para fazer ali, ganhar, sei lá, R$250 por dia, fazer lá 100 entregas. Como é que vai ficar para esse cara? Isso está muito perigoso, né? Porque hoje está sendo um trabalho escravo, né? Então, o preço que está lá na última milha ali é um valor que é um escravo, não tem como. Você vê o litro do combustível aí a 5, 6, 7 reais em alguns lugares e o cara está recebendo por uma entrega R$2. Então, assim, ele vai ter um colapso. Vai ter um colapso. Não, vai. É a bolha. A gente fala, vai chegar o momento que essa bolha vai estourar. O problema é que o colapso, ele vem... tem acontecido uma escala de fatores. Né? Já está errado, na tributação atual já está errado R$2,50 a entrega. Só que quando vier a nova, onde empresas de média para grande vão começar a ter maiores critérios de avaliação, posso falar assim, na contratação de um fornecedor em relação à forma tributária, aí sim eu acho que vai ser realmente o estouro dessa grande bolha que vai colapsar o mercado. Isso pode acontecer. Uma coisa que eu vejo como positiva, que vai ter que subir os valores, né? Os preços vão ter que subir, né? E na realidade, assim, hoje o cliente final ele tá confortável, porque ele está pagando um preço que a gente não pode fechar os olhos, né? O preço que está sendo praticado no mercado é um preço que não tem como continuar. Eu vou dar o exemplo do Uber, né? Ele começou lá com o preço lá embaixo, hoje já não. Né? Hoje já está lá em cima. Então, não dá para sustentar também na logística. Então, vai ter que subir os preços e o mercado todo vai ter que acompanhar, né? Então, as empresas que não acompanharem, eles não vão conseguir emitir nada, vai travar e não vai conseguir, o cara na ponta lá também não vai conseguir receber, né? Vem bloqueio, vem tudo e... Não dá certo. E aí, tu trouxe um ponto interessante que eu nunca tinha pensado até então. Tu acha que não está acontecendo uma interpretação errada em relação a... Quando a gente fala last mile, para a gente que é de logística, é bem definido. Mas tu não acha que tem sido confundido realmente o last mile, a entrega de Mercado Livre, até mesmo com o entregador da Uber, entregador da iFood, entregador, né, de aplicativos, vamos falar assim, e aí a comparação de valores ela está muito aproximada, só que na minha cabeça uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Como é que é para ti esse entendimento? Eu entendo assim que hoje, daqui a pouco você não vai conseguir mão de obra, né? O próprio courier, né, o entregador lá na ponta, ele vai parar, porque ele já está fazendo conta, ele já tá na realidade recusando. Tem muitos locais que você não consegue, porque falar com esse preço eu não vou mais trabalhar, né? Então assim, eu acho que não vai demorar muito, né? Em certo ponto é bom porque começa na realidade profissionalizar o mercado, né? Hoje o mercado está meio pirata, né? Então acaba profissionalizando para que você tenha uma entrega de qualidade. Né, que se você tem o que? Preço, claro, né, mas qualidade, segurança e velocidade. Né? Então você tem uma entrega rápida, mas com qualidade também. Né? Claro, perfeito. Sim. E meu amigo, a gente está falando aqui, falou um pouco de Wellington, falou um pouco do início da tua carreira, mas não falou da tua empresa. Na empresa a gente está aí, né? O que tu faz? Qual que é a tua empresa? Onde é que o povo te acha? E onde é que tá? Quero contratar a Wellington, né? Onde é que eu te acho? Como é que funciona? Então, nós somos da Agilog, né? E estamos em São Paulo, na região da Zona Norte ali, né? Um espaço ali de mais de 2.000 metros quadrados, né?
para poder fazer toda essa roteirização e distribuição nível nacional, né? Então, hoje a gente atende mais de 1.500 cidades, né? Com aí 400 parceiros aí espalhados pelo Brasil, com a capilaridade aí de 10 milhões de entregas mês. A gente tem, mas hoje a gente está tá ociosa, né? Não está tendo nessa parte de pequenas encomendas. Mas por quê? Porque é uma política até mesmo nossa. Eu não vou entrar nessa guerra de preço. Né? Então a gente tem condições de fazer 10 milhões de entregas mês? Temos. Né? Hoje está aí com 2 a 3 milhões de entregas mês, mas por quê? Porque eu não vou ficar brigando com preço, porque é um tiro no pé. Daqui 3 anos, aí eu vou fechar a empresa. Né? Então, assim, a gente não pode ser inconsequente. Né? Então, tem que trabalhar, e eu sei que vai acabar acontecendo de você ter os valores aí dentro do... E a nossa logística é assim, até os 30 quilos, né? O nosso foco, né? Pequenas encomendas mesmo, né? E aí a gente faz um misto de aéreo com terrestre, as transferências, né? E aí estamos falando aí de mais de 4 mil colaboradores, né? Em toda a rede. Indiretos, né? Indiretos. Né? E diretos mesmo ali, estão mais de 60 colaboradores. Olha aí que massa, legal, cara. Legal. E como é que o povo te acha? Tem Instagram, LinkedIn? Tem Instagram site? e o site, né? www.agilog.com.br. E aí o Instagram, LinkedIn também, na empresa. Botar Agilog lá. Isso, já acha. Que legal, cara. E tu tá falando em 10 milhões de entrega, que essa é a capacidade. O que precisa de estrutura para ter essa capacidade? Nós temos uma esteira, né, que faz a roteirização, né, dos envios, né, e a distribuição. E porque aí na ponta, né, então você vai ter aí a última milha ali, ele não precisa ter uma esteira, né, porque ele acaba pulverizando isso, né, então ele consegue fazer uma roteirização ali manual mesmo, né, e conseguir fazendo a entrega, né. Então a gente roda aí o Brasil todo, né, tendo não digo auditoria, mas a palavra certa é ajudando essas bases, né? Vendo a dificuldade, vendo as dores, porque eu acho que é isso que falta. Na realidade, ele é praticamente muitos representantes, agentes, são abandonados, né? E tá uma indústria assim que eu tenho viajado o Brasil aí, é muita multa. O cara multa o cara e penaliza e isso assim, eu sinto, né, as dores. Falo, não, peraí, não é assim. Então você tem que, claro, o cara errou, tá ok. Mas, na realidade, essa multa e virou caixa. Então, vou dar um exemplo, Júnior. Você comprou um produto para sua casa. E esse produto era para te entregar na terça-feira. E, por algum motivo, a empresa entregou na quarta-feira. Você recebeu esse produto, você não reclamou, nada. Eles já estão, via sistema, olhando e descontando o valor do produto do cara lá de Recife. Então virou caixa. Então, assim, e todo mundo já está vendo isso, né? Então, quando vira caixa, o cara já se sente, faz, pô, a palavra certa, sendo roubado, né? Porque você, como cliente, você entendeu onde choveu, teve atraso, teve a parte fiscal, teve alguma coisa que aconteceu, que aquela entrega de terça-feira entregou na quarta. Não é algo, tudo bem, acho que você penalizar o cara em uma semana, aí tudo bem. Mas às vezes é de um dia, às vezes de 2 dias, né? E aí pega e desconta o valor do produto. Né? Então, imagina, o cara está recebendo lá um valor já extremamente baixo, e aí ele tem que pagar o valor do produto, que na realidade você, cliente final, nem reclamou. Né? Então, eles, via sistema, né, já faz o cálculo ali, pô, ele olha assim, quanto que tem que pagar para esse cara? Eu tenho que pagar para esse cara, é muito. Multa ele um pouquinho aí. Então, dessa forma. Então, eu acho que isso, estou sendo bem transparente, está sendo uma bomba aí. Dá até para fazer um corte. Dá para fazer um corte sobre isso, porque isso está acontecendo. E eu não vou citar nome, mas com todas as empresas, né? Todas as empresas. E aí é complicado. Então, os caras estão meio que revoltados. Não, e tu falou uma coisa também que eu acho que normalmente o pessoal não acaba percebendo, mas tu atende também B2C. Sim. Certo? A logística reversa, tanto reagendamento, logística reversa, né? Quando a pessoa, fui lá, apertei a campainha, o cara não estava lá. Eu combinei uma entrega, mas o cara não estava lá. O que gera isso de custo para a companhia? É uma reentrega, né? Você tem que ir, alguns clientes não querem pagar essa reentrega. Mas você tem lá a geolocalização, você tem a foto que compareceu no local, e mesmo assim,
vezes o cliente, né, não quer pagar, né? Então, mas na realidade é uma reentrega. É um custo de no mínimo 50%. Né? Aí que tá. No E muitas vezes, eu digo isso porque é falta de conhecimento, acho que Sim, também. de todo mundo, sabe? Em relação a combinei uma data, não tô. Eu digo pessoa leiga que acabei de comprar um produto no site e tô recebendo, né? Combinar não sai caro. Só que muitas vezes, sei lá, eu não via a campanha tocar, eu não estava em casa, eu esqueci daquela entrega e tudo mais, só que gera custo para a companhia. Gera. E a gente não consegue repassar. Tu sente isso? Bastante. Também não? Bastante. E é algo que, por exemplo, eu vou falar de outros países, eles acabam, claro, deixando, né? Na porta ali tá tudo bem, né? Ninguém leva, né? Aqui a gente sabe se deixar na porta, você não vai achar. Mas, assim, eu acho que uma conscientização também, né? De quem está fazendo a compra do produto ou recebendo, de ter alguém para receber, né? Ou de ter alguma coisa para poder essa entrega não voltar. Porque é o seguinte, ele só vai sentir quando cobrar. Quando começa, porque virou uma prática, ninguém cobra. Então, quando começar a cobrar, você acaba conscientizando e mudando até mesmo a cultura. Né? Que para mudar uma cultura, muitas vezes, às vezes tem que doer no bolso. Né? É isso aí, exatamente. Eu vejo que o país... Vamos botar depois da pandemia. Eu acho que depois da pandemia que superaqueceu o e-commerce. Verdade. Eu vejo bastante assim, né? Que é da entrega pequena, entrega de normalmente até 30 quilos, né? Depois aí da pandemia, aqueceu demais aí esse mercado, de fato. As pessoas se acostumaram muito mais a comprar pela internet. Quebrou uma barreira do medo, que antes era só as pessoas mais jovens que compravam e tudo mais, tá tudo bem. Mas agora tá todo mundo comprando. Acho que, no mínimo uma vez, todo mundo já tenha comprado alguma coisa aí dos grandes marketplaces, né? E tem aumentado bastante. A gente vê isso muito em períodos de peak season, aí, em período de, sei lá, novembro, dezembro, janeiro. Outubro, novembro, dezembro mais, né? Janeiro nem tanto, mas aonde superlota aeroporto, aonde todas as grandes transportadoras aí, de fato, elas lotam todos os galpões, começa a atrasar carga, dá aquele negócio, todo ano acontece. Todo ano. Vem a pergunta, se a gente dobrar a capacidade dobrar não, a capacidade não. Se o Brasil dobrar a quantidade de transporte, tu acha que a gente tem infraestrutura necessária aí para realmente dar evasão nisso tudo? Eu acho que dobrar não, tem que triplicar. Essa parte aí tem que triplicar, porque a gente vê, nessa época do ano, você vê um SLA de entrega, ele cai despenca. Despenca mesmo. Então, eu creio que tem que ter, né, aumentar mesmo a capacidade. E hoje a gente está com essa... A demanda está maior do que as empresas que têm. Que consegue dar vazão, né? Então, isso também, se você analisar, né? Então, o que precisa acontecer agora? Precisa ter as empresas que estão iniciando, né? Já entrar com essa cultura de entrar com a qualidade, com preço, né? E eu acho que esse podcast é muito importante para quem... como é que eu faço? Eu quero investir em logística, né? Eu acho que uma das coisas fundamental é ter esse estudo, né? Falar, peraí, eu estou entrando... Se eu for brigar com todo mundo com preço, eu vou ser mais um que vou entrar no mercado e sair. Né? Então, é por isso que não consegue dar vazão. Porque as empresas não estão passando... Não é lucrativo. Não estão passando de 3 anos, né? Não está a empresa logística aí, você pega uma empresa com 5, com 10 anos, você já pode comemorar bastante. É porque as empresas não estão passando de 5 anos. Né? O que ao longo da história tu percebeu que aconteceu que a entrega, né, a logística, ela rompeu assim a qualidade de custo, não sei se dá para dizer, mas é o cálculo de fato, né? Porque a gente está trabalhando todo mundo com margem baixa. Falando de logística, é margem baixa. Se o cara que está recebendo lá na ponta R$ 2,50 é esse valor, é porque a logística meio que comoditizou, podemos falar assim, né, demais esse serviço. O que aconteceu ao longo da história que realmente reduziu tanto assim o valor e a gente não consegue colocar de volta? Ou o que tem que ser feito para a gente tentar voltar a trabalhar com margem ok? Eu acho que foi essa desunião das empresas, né? Então ninguém se fala, né? Um não fala com o outro, parece que é inimigo, né? E na realidade tem que sentar numa mesa e mostrar os custos, né? Eu acho que até hoje em dia com a internet, com todas as mídias sociais, começar a falar esse assunto com mais transparência mesmo. Cara, esse preço não dá mais para praticar, né? Não é estou combinando o preço, não é isso. Mas mostrar a planilha de custo. Eu acho que tem que falar para o cliente aqui, esse é o custo. Quanto que eu pago num conhecimento aéreo, quanto que está o combustível.
E aí o que acontece? Aumentar os valores, né? E a própria população vai entender. Né? Hoje você pega, você vê ninguém reclamando do Uber. Porque a população viu que, peraí, estava muito barato mesmo, né? Pegar um Uber R$4, R$5, hoje o cara é 20, 30, daqui ali. Então, a própria população entendeu que o valor estava fora. E na logística a mesma coisa, né? Só que as empresas estão desunidas. Então, o cliente, como é que ele vai aprender? Saber disso, né? E para ele acha que, eu fiz um pedido, uma entrega, me cobraram lá, sei lá, R$20, 30, ele falou, tá bom. Ele não tem noção, né, dos custos. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar com transparência isso, né? Para que a gente realmente moralize o mercado, né? Profissionalize, né? Porque eu acho que realmente, né, no passado, acho que dá para falar que houve um lobby muito grande assim, de algumas empresas que, na minha opinião, destruíram a possibilidade de transporte ferroviário. A malha ferroviária ela não existe no Brasil, dá para a gente falar por aí. Em contrapartida, realmente foi feito um investimento muito forte em rodovias. Sim. E aí alguns grandes grupos eles cresceram. Só que a partir do momento que a demanda vai crescendo, o país foi crescendo, são 30 anos aí que a gente está falando, né? Muita coisa mudou e agora, né, deu um salto violento, vinha com uma curva de crescente, mas estável, mas depois da pandemia eu acho que a curva deu realmente, houve uma outra crista, né? E aí a gente começa a falar sobre Last Mile de uma maneira muito mais natural, o que no passado apenas o setor conhecia, agora Last Mile virou uma rotina, virou algo comum, virou algo normal. Tu acha que no passado tinha mais discussões sobre isso? Não, acho que o que aconteceu no passado, a gente vê que assim, o caminhoneiro, ele acabou montando a empresa, né? Então, ele ia aumentando conforme ele conseguia. Comprava outro caminhão, ia o sobrinho e o filho e tal, ia aumentando. Então, não falava muito sobre isso. Agora está falando um pouco mais por quê? Entrou os marketplaces, né? E, na realidade, e aí ele baixou esse preço. Porque ele está cobrando do produto, não é da entrega. Então precisa separar também. Então eu acho que essa transparência de separar, olha, o produto está aqui à margem, agora a entrega está aqui separada. Porque ele acaba, sei lá, 30% na compra que você fez, você comprou uma geladeira, então a empresa que fez a geladeira, 30% ele já vai perder. Porque o marketplace vai. E aí tudo bem que dentro desse 30% está o custo da entrega, mas não está separado. Então, assim, às vezes o custo está alto. Então, já está tendo movimento de algumas marcas sair dos marketplaces. Sim. Estão saindo porque viu que, peraí, eu vou fazer a minha própria, vou contratar uma empresa. Para nós é bom, né? Porque acaba melhorando os valores e a gente consegue dar qualidade, né? E até velocidade. Tá tirando terceiro, né? Sim, porque, enfim, o transporte tinha que continuar acontecendo, a fábrica tinha que continuar fabricando e o marketplace só está ganhando dele ali, né? Fazendo o meio de campo. E realmente, eu acho que agora que está todo mundo mais familiarizado com a compra online, realmente aproximou. Essa que é a grande verdade, né? O que antes estava distante, veio a internet, deixou disponível, mas agora com todo mundo sabendo como funciona a rotina, todo mundo confiando mais, eu acho que essa é a palavra também, está muito mais próximo o cliente da fábrica, da loja, né, do lojista. Não, você falou algo muito assim, o medo tirou o medo, né? Porque a pessoa tinha o medo de comprar pela internet, vai chegar quebrado e tal, então eu acho que essa barreira ultrapassou. Então hoje, claro, ainda tem uma dificuldade na logística reversa, né, porque tem local que chegou quebrado, demora, tal. Então o cliente fica insatisfeito, às vezes não vai comprar mais, né? Não vou. Mas assim, é muito pequeno ainda, né? Mas esse medo realmente passou, né? Então agora todo mundo acostumou. Tá fácil. Agora tá simples. Olha só, uma pergunta legal aqui. Depois da pandemia também, e nessa crescente do Last Mile, as pessoas se acostumaram a comprar, por exemplo, comprei hoje, amanhã está aqui em casa. Tu vê que essa pressão que o mercado tem dado por entrega cada vez mais rápida, subir valor, manteve, realmente as empresas têm descido margem para tentar cumprir a pressão que o mercado tem dado,
possibilitou novas rotas aí no Brasil? O que na tua opinião, na tua experiência, está acontecendo nessa questão? Eu acho que tá traumático, né? Porque o cara quer mais rápido e quer pagar menos. Esse é o problema. O cara preço, quer mais e prazo, né? Prazo. Sempre. E tem algo também que a gente precisa analisar, que é o preço, né, em relação ao produto. Então, às vezes você tem um produto, eu costumo dizer isso, né? Às vezes a pessoa fala, pô, mas o preço da entrega está muito alto. Mas espera aí, o produto custa... o seguro está muito alto. Né? Mas você quer uma entrega custa R$10.000 e quer ter um seguro de R$10. Não tem como. Né? É a mesma coisa você querer... tem um carro de 50 mil, eu quero pagar R$50 de seguro. Então, para um carro, você aceita pagar o seguro. Agora, para uma entrega, não. Então, tudo isso também precisa ser analisado, que tem acontecido. Né? Uhum. O cara, não, esse seguro está muito alto, tal, mas não tem o que fazer. Né? Sim. E na tua opinião, assim, o que falta para a gente poder, além de se unir, né, que a gente comentou, o que falta para a gente tentar passar esse conhecimento, passar para o lado da transportadora, o lado da transportadora para o público, né? O que falta acontecer no meio do nosso segmento para que a informação flua? Essa iniciativa de vocês já é excelente, né? De podcast, de estar divulgando. Eu acho que tem que ter mais isso, né? Tem que ter mais divulgações, até mesmo a imprensa, né? Eu sei que tem alguns programas, mas falar mais sobre isso para ter essa conscientização, né? Então, às vezes, fala de um monte de coisa, mas esquece de falar, às vezes, coisa que é essencial, né? Às vezes é uma fralda que vai receber, né, de uma criança, um medicamento, né? E tá todo mundo e ninguém está falando sobre o assunto. Então, eu acho que essa iniciativa é muito boa. Temos que ter mais iniciativas como essa, né? Fórum para a gente poder falar, né? Até mesmo as feiras, né? Quando tem, porque as feiras aí têm acontecido, mas não tem uma abertura para tratar o que a gente está tratando hoje. A gente está tratando assuntos muito pertinentes e que você não escuta em lugar nenhum. Dou os parabéns aí, por isso que eu falei, eu vim de São Paulo para cá, porque é um assunto que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, a gente que está no ramo, realmente falar, divulgar, pegar esse vídeo aí, né? Disparar em tudo que for lugar, né, cara? Para que haja essa conscientização, né? Das empresas e também do público, né? Não, com certeza. Acho que esse foi o intuito. A gente criou o podcast justamente tanto para o nosso público interno, né? Porque um tema que a gente pode abordar aqui também é mão de obra. Acho que esse é um assunto legal e relevante. Acho que está presente em 100% das empresas brasileiras, mas na logística também. Tanto treinar nosso colaborador interno, entender um pouco mais, tentar aproximar esse conteúdo de logística, né, com as pessoas que a gente traz aqui, com o conteúdo que a gente fala, com a pessoa que começou agora a trabalhar com logística, que realmente não entende ainda, que não sabe como é que vai ser, não sabe nem como é que é esse mercado, né? Porque logística é um negócio muito louco, todo dia é diferente, não existe um padrão, não existe uma rotina meio que definida. Então, é para isso, mas também, ao longo do tempo que a gente começou a trazer as pessoas e fomentar esse assunto, cada vez mais a gente tem entendido que existe um buraco aí no meio da logística, que é o canal de informação, que é realmente a gente se conversar, que é aproximar as pessoas, independente se muitas vezes é o meu concorrente, mas o Brasil é gigante, o Brasil tem muitos CNPJ aí que precisa ser algo transportado, e todo mundo diariamente consome logística sem querer. Não é que sem querer, mas inconscientemente, né? Esse microfone está aqui, por exemplo, é porque ele foi transportado para cá, alguém trouxe, né? A gente comprou, alguém vendeu, alguém transportou, desde a fábrica até estar no produto final. Então, acho que essa que é a ideia, a gente poder fomentar aí cada vez mais. Falando de público interno, como é que está para ti a questão de novos colaboradores? Isso tem sido algo muito difícil. Acho que você deve estar sofrendo também, né? Porque você treina, você prepara, né? E eu acho que essa geração, ele muda de ramo, né? Sim. E aí você demandou tempo, treinamento, tudo. E ele acaba, não vou mais na logística, não, vou fazer outra coisa. Que nem eu tenho 30 anos, né? Eu conheço também alguns aí que estão 20, né? 15, também 30 anos. E essa geração, ele tem ficado um pouco menos. Mas eu acho que também a gente tem que olhar para nós. Talvez a gente incentivar também, né? A cursos, a treinamento, né? Para que, eu sempre falo, quando também pega o amor, né? Quando o cara gosta, aí vicia, né? E aí o cara logística ou gosta ou ama ou odeia, né? Não tem não tem o meio termo, porque é dinâmico demais. Então, aquela pessoa que realmente vai querer ter rotina,
chegar na empresa no mesmo horário, fazer a mesma coisa, com a mesma ferramenta, falar que tem um relacionamento de longo prazo com o cliente, sempre aquele cara. Acabamos de falar alguns assuntos aqui, que a gente falou de política, a gente falou de fiscal, a gente falou de last mile, a gente falou de sazonalidade de tempo, então isso tudo muda, né? Então é muito dinâmico. Só que a pessoa que realmente ela se desafia a ser diferente todo dia, a buscar informação, é uma cachaça, né? Vive sim. Então, e tem algo muito legal, né, na logística, que é ver a reação do cliente final ali, quando dá tudo certo. Assim, um dos maiores, eu acho que assim, vendedores é o cliente satisfeito. Esse cliente, ele sai falando para todo mundo. Ele está no final de semana, ele fala, nossa, achei uma empresa. Nossa, cara... Então, assim, isso é prazeroso. Às vezes também o cliente final ali também, às vezes ele está esperando, né, um presente e chega no dia, no horário. A pessoa traz até a felicidade, né? Claro, então, com certeza. O social também, né? Às vezes tem locais que a pessoa não consegue sair e aí você vai e faz uma entrega. Eu tive lá em Palmas, lá no Tocantins, lá teve um lugar, uma tribo indígena, lá nem os Correios entrou lá, eu fui lá. Então você vê a alegria da pessoa de ter recebido um brinde lá, um presente. Então, isso também tem a parte social, né, que é muito relevante, é bacana. A gente tem... Normalmente, o público da ConnexLog, a gente faz... É parecido o nosso serviço, mas se distingue muito em relação... Acho que até o cliente final é outro, né? Pode ser que sim, parecido, mas nossas empresas aí, elas bifurcam, né, nesse sentido. Tem muita empresa, um case, né, que a gente pode falar que é muito legal, sei lá, desde rótulo para grandes engarrafadoras, vamos falar assim, né? Legal. Imagina que, para nós, eu acho que quem trabalha nesse segmento, que corrobora 100% do que está falando, é saber que, devido ao teu trabalho, toda uma indústria não deixou parar, né, a fabricação e conseguiu alimentar toda uma determinada região lá de determinado insumo. Enfim, ou agora na própria pandemia, a gente conseguiu participar da demanda de entrega de teste do Covid. Legal. A gente conseguiu participar... Enfim, são cenários onde a pessoa de logística ela está meio que participando do meu trabalho, tá fazendo com que o mundo não pare, né? Com que o planeta continue a girar. Eu acho que esse também é muito gratificante, né? A gente não só trabalhar por dinheiro, podemos dizer assim. A logística é algo que isso te torna possível, né? Tu trabalhar e tu entender que a tua participação, o teu trabalho, o teu empenho, ele tem feito as coisas continuarem acontecendo, né? Não, até fazer uma propaganda, que é, no caso, um do slogan da Agilog é o seguinte, é fazer o impossível acontecer. Então, assim, a gente já fez entrega para o Ronaldo Fenômeno, Ivete Sangalo, e assim, não, tem que entregar no mesmo dia. E colocar um courier a bordo, né, que é pegar alguém, ir lá, entrar no avião. Então, assim, são coisas que nem fizeram um kit, né, fizeram um kit agora do Jordan, né, e aí é uma camisa e tem uma bebida deles, né, que é 5 ouro, né, e essa bebida não tinha no Brasil. A gente foi lá em Miami buscar e entregou o kit que era por alta renda aqui, né? Então, era um kit que só a pessoa tem para virar no museu, vamos dizer assim, para você colocar na sua casa ali, né? Quero colocar uma camisa do Jordan, a bebida que ali na série que ele participou. Então, eu acho que a logística é isso. A gente não tem limite, né? O que o cliente pedir, a gente vai conseguir atender, seja internacional como nacional, né? A gente poder fazer isso, o impossível acontecer, eu acho, e aí é gratificante. Aí sim. Né? E quando você faz isso e coloca toda a equipe para participar, gera engajamento, né? E gera também dessa geração até mais nova, pô, é legal, cara, eu vou trabalhar com isso, né? Eu vou... acaba sendo quando as crianças às vezes é pequenas, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, de repente fala, pô, eu quero trabalhar na logística. Então é um papel que a gente tem que divulgar. E depende também. Só de nós, né, cara? Porque o último episódio, a gente trouxe também uma moça que ela é mentora aqui no Rio Grande do Sul, ela está no Brasil inteiro, mas ela construiu a carreira dela aqui no Rio Grande do Sul, ela fala muito sobre liderança. E um dos assuntos que a gente falou bastante foi a respeito de que também talvez seja nossa culpa de a geração mais nova, né, uma para trás, assim, em relação a tempo, olhar para nós e ver os caras lá trabalhando 24 horas por dia, não vendo a família, levando o trabalho para casa, enfim, não ter vida social e trabalhar demais.
Então, esse lado é culpa nossa, Sim. né? Porque, de fato, acho que até então, acho que era assim que a vida acontecia, no sentido, até então, quando eu falo assim, a última geração, ela tá pegando uma fase da vida onde existem profissões que tu gravar vídeo dá dinheiro, jogar videogame dá dinheiro, tu ser youtuber dá dinheiro, né? Enfim, são profissões que antes não existiam. Então, para a gente ter sucesso na nossa carreira, a gente tinha que realmente batalhar demais. Então, eu acho que muita da nossa culpa também é pessoas olharem para a gente e dizer, eu não quero ser essa pessoa. Tem dinheiro, beleza, mas não tem vida. Não tem vida. Né? Então, essa é a nossa responsabilidade. E, por outro lado, é a gente também falar a parte boa, né? Porque se a gente, é lógico, ficar apenas reclamando, né, da nossa profissão, acho que não vai ter realmente público que queira ser, que nem nós, mas vai da nossa responsabilidade mostrar a parte boa, mostrar realmente esse lado da logística que tu está falando, que é muito bonito, a parte social que tem todo o envolvimento, de fato, né? A gente levar a acessibilidade, eu acho que é isso que tu comentou lá no interior do nosso país, a gente conseguir entregar para eles coisas, né, que até então não tinha acesso, né? Não, e isso assim acaba é prazeroso para nós também, né? Por mais que é um trabalho, né? E também isso que você falou é importante. A gente também precisa mostrar, né, para não os colaboradores, até mesmo para os outros empresários, que tem o descanso também, né? Você tem montar equipes, né? E você ter o seu descanso também, porque o cara só trabalha, não é isso. A gente aproveita também, né? A gente descansa também, participa com a família, porque senão você só acaba... Tem que ter essa parte também. E isso a gente faz, né? A gente faz sim, eu faço com a minha esposa, meus filhos, a gente quando dá, passeia, tudo mais, para até mesmo para a família, né? E as pessoas que estão em volta falam, peraí, ele trabalha, mas ao mesmo tempo também ele tem um momento de descanso, de lazer, né? Atenção. Show de bola, meu amigo. E aí, falando de futuro, né? Como é que tu enxerga aí o futuro da logística brasileira, futuro da Agilog, dentro de todas essas possibilidades que a gente tem visto, né, em relação a tudo que a gente falou até hoje? Como é que tu enxerga a logística para aqui 10 anos? Eu estou animado, eu estou bastante animado. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou logo no início, né? A gente está num país continental e que tem uma demanda, né? Tem uma demanda muito grande para a gente desbravar, né? Então eu vejo com muita empolgação mesmo, né? Agora sim, a gente tem que ter só esse cuidado para a gente fazer, eu acho que um segmento profissional, né, com qualidade, para que todos fiquem satisfeitos, né? E essa, não digo concorrência, mas ter essa unidade mesmo, né, das empresas e colocar na mesa mesmo, né, para ser transparente. Hoje a informação com o IA, né? Então os preços estão ali, né? Não dá mais para você. Está fácil. Então eu vejo como eu estou motivado, sim, e que eu possa ter mais 30 anos aí para poder ver isso acontecer, né? E pelo menos aí tem uns 5, 6 aviões da Agilog transportando no Brasil. Aí, né? Isso aí, né, meu amigo? E a intencionalidade, falo muito sobre isso aqui dentro. A intencionalidade leva a gente onde a gente quiser. Essa que é a questão, né? Então, se a gente plantar, vai colher. Se tu plantar banana, não vai nascer maçã, né? É assim que funciona. E a empolgação ela é muito importante, porque roda aí a esperança, na verdade, né? Por um Brasil melhor, uma vida melhor. O nosso propósito que a gente colocou na parede agora há pouco tempo é existimos para que nada pare. Legal. Falou que é tornar o impossível possível e a gente é que nada pare. Então, né, se depender da ConnexLog, da Agilog, o mundo ela vai continuar rodando, né? Essa que é a grande questão. Falando de futuro também, né, meu amigo, eu vejo que normalmente, a gente brasileiro, a gente está acostumado a ligar a TV e ver notícia ruim. Essa que é a grande questão. Nessa que é a rotina padrão brasileira. Tem mudado, mas eu acho que essa que é o normal. Vejo também com excelentes bons olhos, né? A gente pegando como comparação aqui, a gente puxou gancho de FedEx, UPS, né? Tu comentou. Puxando gancho de Estados Unidos, puxando gancho aí da Europa. O dado mostra que a gente está crescendo. Sim. É só olhar para os números, né? A ciência está mostrando que realmente o Brasil, em relação à logística, em relação à entrega, em relação a preço, em relação a uma série de fatores, a gente tem crescido. A oportunidade, a gente também tem crescido. Então, realmente, falando de futuro, assim, eu acho que a gente tem, como logística, bastante coisa para aprender, para melhorar, para aprimorar. A IA, ela facilitou realmente a nossa vida como empreendedor, como colaborador, como empresário. Acho que tem muita coisa boa aí para vir. Eu acho que é meio que isso.
Qual que é a principal lição, meu amigo, que tu, nesses teus 30 anos, quer deixar assim, para quem está te ouvindo? Eu estou assim, muito empolgado, né? Porque o nosso país é um país, cara, quase não tem desastre natural, né? Não tem neve, vulcão, né? Teve aí na Filipinas, em outros locais. Então a gente vive um país abençoado por Deus, né? Então agradecer, eu acho que esses 30 anos não foi peso, para mim é alegria, né? Poder trabalhar e poder ajudar. Tem muitos executivos aí que eu treinei, é muito legal você ver isso, né? O cara que estava ali do lado, um jovenzinho e tal, e hoje está aí em outras empresas. Isso eu fico muito feliz, porque é um legado que você deixa, né? E eu acho que é isso, se a gente puder... Eu lembro que em 98 foi isso mesmo, a empresa que foi fazer a certificação chegou e falou assim, olha, a empresa está na cabeça daquele menino ali, se ele não falar... Porque culturalmente, infelizmente, as pessoas não querem transferir conhecimento. E aí, quando terminou a certificação, ele falou, cara, foi a certificação mais fácil que eu fiz. Porque eu sentei do lado dele e ele me ensinou tudo. Né? E é isso que você falou, a semente. Quanto mais a gente for positivo, ajudar as pessoas, vai ser bom para nós, vai ser bom para o país, vai ser bom para a família, vai ser bom para os colaboradores, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu concordo com você, a gente vive abre a notícia, só reclamação, a internet falando, reclamando. Não, a gente tem que ter essa parte positiva, né? E motivacional, né? Tem problema? Tem. Mas a gente saber que agradecer todo dia de manhã, obrigado, mais um dia, vamos trabalhar, vamos atender bem o cliente. E isso acaba transformando, né? Ali a cidade, as pessoas que estão em volta. E é o que a gente vai deixar, né? O legado. É isso aí. E para finalizar, o cara que acabou de começar na logística, que está assistindo esse episódio, que está vendo que ele está podendo ouvir um cara com 30 anos de logística falar. Qual é o conselho que tu dá para essa pessoa? Eu acho que assim, a humildade, né? A simplicidade, né? A transparência. Eu acho que é aquela coisa que o pessoal da antiga fala, o fio do bigode, né? Acho que às vezes num contrato é uma coisa, mas eu acho que essa hombridade, né? De você, cara, é isso, e vem porque é legal. Ele vai gostar de estar aí empreendendo nessa área, uma área... Assim, eu sou suspeito a falar porque eu vale gosto a pena muito. ou não? Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Fechou. Então, meu amigo, muito obrigado. Nada, chegamos aí no final do episódio. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando até o final. Se tu chegou até aqui, curte, comenta, compartilha. Segue aí realmente todas as nossas páginas, comenta, né? É muito bacana quando a gente pode ouvir de vocês tanto crítica quanto sugestão. O que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para os próximos episódios? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.